Olá pessoal, eu me chamo Ezequiel e vou estar dando aqui com vocês continuidade ao curso de Física Geral. Nós estaremos trabalhando hoje com os tópicos 9, 10, 11 e 12. A gente começou a falar desde o tópico 1, que nós trabalhamos lá sobre a questão de medidas, trabalhamos também com a questão de vetores, e estamos aqui agora no tópico 9, né? Vamos estar falando sobre conservação de energia e vamos estar agora dando sequência ao curso. Então, falando sobre conservação de energia, conservação da energia em um dado sistema. Num sistema real, a energia total é a soma da energia mecânica e de outras energias, como energia térmica, energia química e energia luminosa, dentre outras energias que compõem um sistema real. O que a conservação da energia vai nos dizer é que, de alguma forma, quando eu faço a soma de todas as energias dentro desse sistema, eu tenho o alcance da energia total o que acaba me dizendo que, muito provavelmente, quando eu tenho uma transformação de energia dentro de um sistema, eu acabo tendo essa conservação da energia. Isso posso observar, por exemplo, no movimento de um pêndulo simples que eu tenho. Se eu desconsiderar ali o atrito com ar, nesse pêndulo que tem uma massa ali, eu soltando ele numa altura H, em relação ao seu eixo principal, né, tendo uma inclinação, e eu soltando e colocando essa oscilação, né, quando chegar na outra extremidade, ele vai ter a mesma altura de onde eu soltei, por questão da conservação de energia. Verifica-se experimentalmente que o acréscimo ou decréscimo da energia total de um sistema pode ser sempre contabilizado pelo desaparecimento ou pelo aparecimento da energia fora do sistema. Então, quer dizer que, quando eu tenho uma variação de energia no sistema, né, eu posso determinar essa variação de energia do sistema com uma energia que entra menos a energia que sai dentro do sistema. Basicamente, o que a conservação de energia vai estar me dizendo é que sempre, de alguma forma, o sistema vai estar aproveitando energia. Né? Por exemplo, se eu tenho um trem, né, que tem movimento, que tem energia cinética, né, ele acaba que tem uma parte da energia desse movimento dissipada, e essa energia dissipada é transformada em energia térmica. Então, quando eu faço a análise total do sistema, ou análise por completo, eu acabo verificando que essas energias elas não são perdidas, né? Elas só vão ser transformadas em outro tipo de energia, e não necessariamente vai ser, por exemplo, a energia cinética, que está relacionada ao movimento de um corpo. Agora nós estaremos passando aqui, falando a respeito do sistema de partículas, né? No sistema de partículas, uma das coisas mais importantes a citarmos é a questão do centro de massa, né? E aí, para um sistema com duas partículas, né, a gente consegue determinar aqui o centro de massa nesse sistema com duas partículas. Então, aqui eu tenho uma massa, uma partícula de massa M1, uma partícula de massa M2. Eu tenho uma distância aqui dessa partícula M1 em relação a uma origem, que já está predeterminada, e aí eu tenho uma distância x2 para a massa M2, né, para a partícula M2. Né? E aí nós podemos escrever matematicamente, relacionar a massa e a distância dessas partículas
para conseguir determinarmos o centro de massa delas. Então, eu posso expressar matematicamente através dessa expressão ou, de uma forma um pouco mais elaborada, através dessa expressão aqui, que também vai estar me informando a mesmíssima coisa. Para um sistema de N corpos dispostos ao longo de uma linha reta, podemos fazer uma extensão da definição anterior, ou seja, dessa definição matemática aqui, dessa expressão matemática que nós fizemos anteriormente. Então, o que vai ser acrescentado vai ser o fator que nós estamos trabalhando com N corpos. Então, aqui você trabalhou até o M2 e X2, e aqui, então, se você tiver uma partícula M3, com massa M3, uma distância X3, você vai acrescentando e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de partículas que você tem nesse sistema, você vai adicionar aqui a sua massa e essa distância em relação ao eixo de origem. Então, a massa total do sistema com M pode ser definida através da somatória aqui de todas as massas que compõem esse sistema. Então, desse modo, nós temos aqui a massa do centro de massa que vai ser equivalente a esse somatório total das partículas que compõem esse sistema. Dando seguimento, nós temos aqui o tópico a respeito das colisões, que é um evento muito recorrente no nosso dia a dia, E se você pegar um exemplo do cotidiano, por exemplo, numa mesa de bilhar, você tem ali os exemplos mais clássicos e mais utilizados, onde se trata das colisões, ali o jogo de bilhar, o jogo de sinuca, que você está trabalhando um jogo ali que usa exatamente as colisões para que você venha conseguir alcançar os objetivos ali que são traçados pelo próprio jogo. Então, colisões é um evento em que dois ou mais corpos exercem forças um sobre o outro por um tempo relativamente curto. Eu vou ter aqui um exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui esses dois corpos, o corpo A e o corpo B. O corpo A possui uma velocidade A e o corpo B possui uma velocidade B. E eles estão aqui no mesmo plano, e eles têm os seus vetores na mesma direção, só que em sentido contrário. Então, nesse exemplo aqui, veja que nós colocamos aqui antes da colisão. Antes da colisão, os corpos estão se aproximando. A colisão e depois da colisão, que vai acontecer o afastamento desses dois corpos ou não. Isso depende do tipo de colisão que a gente está tratando. Se é uma colisão perfeitamente elástica, se é uma colisão parcialmente elástica ou se é uma colisão perfeitamente inelástica. E para isso nós temos aqui esse quadro, esse esqueminha que eu montei para vocês, que vai me resumir sinteticamente os acontecimentos em consequência dos tipos de colisões que eu tenho. Se eu tenho uma colisão do tipo perfeitamente elástica, então quer dizer que meu coeficiente de restituição, que vai estar tratando da velocidade de afastamento em razão da velocidade de aproximação, equivale a 1. Então, a energia cinética antes e a energia cinética depois vão ser iguais. Então, eu vou ter uma conservação de quantidade de movimento aqui. No segundo caso, um tipo de choque parcialmente elástico, meu coeficiente de restituição vai ser maior que 0 e menor que 1. Faz sentido porque eu estou tratando aqui de um tipo de choque parcialmente elástico. Veja que
a energia cinética antes vai ser maior que a energia cinética depois, porque eu tenho uma parte da energia dissipada, devido a essa colisão. No caso do choque perfeitamente inelástico, o meu coeficiente de restituição é igual a zero. E a minha energia cinética antes é maior que a energia cinética depois. Veja que nesse caso nós temos um tipo de choque perfeitamente inelástico e, em consequência disso, a dissipação da energia vai ser máxima. Então, a energia cinética antes vai ser bem maior do que a energia cinética depois. Né? Vocês veem aqui que a notação é a mesma, mas esse comentário que eu faço aqui é importante para que fique frisado na mente de vocês que, no caso do tipo de choque perfeitamente inelástico, nós temos uma dissipação máxima de energia, ou seja, eu vou ter mais energia desaproveitada, vamos assim dizer, uma energia que não vai ser aproveitada para a movimentação desses corpos. Né? Então, nós temos duas pontualidades aqui, que é a conservação da quantidade de movimentos, né? Que eu tenho a quantidade de movimento antes sendo igual à quantidade de movimento depois, que vai ser também equivalente aqui à energia, né? Quando eu tenho um choque perfeitamente elástico, e o coeficiente de restituição, que eu citei aqui anteriormente para vocês, né? Que é esse camaradinho, o E, coeficiente de restituição, que diz razão à velocidade de afastamento e à velocidade de aproximação. Né? Que no caso vai ser V'2 menos V'1 em razão de V1 menos V2. Né? Esse V'2 aqui é a velocidade que o corpo vai ter depois da colisão. Igualmente o V'1. Né? Isso para cada corpo. Que eu estou me referindo, V2 é para o corpo 2, V1 para o corpo 1. E aqui, V1 e V2, né, que são as velocidades do corpo antes da colisão. Por último, mas não menos importante, falaremos agora sobre a rotação. No movimento de rotação, todos os pontos do objeto percorrem trajetórias circulares com a mesma velocidade angular. Exemplo disso, a palheta do ventilador que você tem aí na sua casa. Caso você não tenha, você já teve um dia, a palheta do ventilador. Se você pegar um determinado ponto dela, né, e comparar com um outro ponto, você vai conseguir calcular ali, por exemplo, a velocidade angular e vai verificar que ela vai ser igual, né, para esses dois pontos que você determinou. Né? Isso para o movimento de rotação. E aí, no movimento de rotação, nós temos, muito geralmente, né, na maioria dos casos, nesse movimento de rotação, nós conseguimos perceber um movimento circular uniforme. E aí, nós podemos brincar com a velocidade, né, calcular a frequência, calcular período, e isso tudo, essas equações são todas para um movimento de rotação. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, galera. É isso aí. Valeu!